Olá, professora, tudo bem? Eu vou começar falando sobre os planaltos. Os planaltos eles são um relevo plano localizado em altitudes elevadas. Geralmente ficam a 300 metros do nível do mar. Existem três tipos de planaltos: os sedimentares, cristalinos e basálticos. Os sedimentares são formados por rochas sedimentares, que têm elevação das origens de bacias sedimentares provocadas por agentes endógenos de modificação do relevo, por exemplo, o tectonismo. Os cristalinos são originados pelos desgastes das montanhas e modificam o relevo, por exemplo, a ação das águas e dos ventos. O basálticos ele é formado por rochas ígneas estrutivas. São originados pelas erupções vulcânicas e, consequentemente, a solidificação no magma da superfície. Agora, falando da estrutura geológica, eles estão situados nas bacias sedimentares de origem antiga e caracterizados pela presença de serras e morros em um de seus lados. Um exemplo desse planalto é a Chapada da Bacia, no Paraná. Estão situados também em escudos cristalinos, estruturas mais antigas caracterizadas como as áreas mais resistentes e onde há exploração de recursos minerais. Um exemplo desse planalto no Brasil são as serras leste e sudeste. Os planaltos são formados por meio de processos erosivos, fenômenos que provocam o desgaste e transformação de solo. Nesses processos, sedimentos são retirados e transportados de uma superfície a outra. A erosão pode ser provocada por agentes internos, como tectonismo e vulcanismo. Os agentes externos, como a ação da água e do vento, que podem elevar ou rebaixar a superfície. Nos planaltos, os processivos erosivos são bastante intensos, originando paisagens com formas onduladas e irregulares. A planície é uma categoria de relevo que se localiza em regiões de baixas altitudes, geralmente próximas ao nível do mar. Suas superfícies são pouco acidentadas e normalmente planas. Forma-se pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas mais altas que as rodeiam. Existem três tipos de planícies: as planícies fluviais, que são formadas pelo depósito de sedimentos transportados por rios; as planícies lacustres, que são formadas quando há um acúmulo de sedimentos em lagos; e as planícies costeiras, que são formadas pelo transporte de sedimentos por meio de águas marinhas. No Brasil existem três planícies principais, que é a planície amazônica, que é localizada no estado da Rondônia. Esse tipo de relevo é caracterizado por ser a maior área de terras baixas no Brasil. As formas mais recorrentes são a região de várzeas, terraços fluviais e baixo planalto. Tem também a planície do Pantanal, que é situada nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A planície do Pantanal é um terreno propenso a inundações, portanto ela é marcada por diversas regiões pantanosas, além de ser a planície inundável maior do mundo. E por último, a planície litorânea, também chamada de planície costeira. A planície litorânea é uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro e possui aproximadamente 600 quilômetros. As depressões possuem altitudes que variam entre 100 e 500 metros. São classificadas em relativas e absolutas e estão rebaixadas em relação às áreas que as limitam, podendo ser encontradas também abaixo do nível do mar. Apesar de ter uma superfície plana, apresenta irregularidades, sendo bastante acidentada e com inclinações. São formadas por processos erosivos. Nas bordas encontramos as bacias sedimentares e com o desgaste natural delas é feito as depressões. Elas são classificadas de acordo com a altitude, que é as depressões relativas, que são as áreas de depressão que possuem nível altimétrico maior que o nível do mar. E um exemplo disso é a depressão Cuiabana. E existem as depressões absolutas, que são as áreas que apresentam altitudes mais baixas que o nível do mar, que um exemplo é o Mar Cáspio. Elas também podem ser classificadas de acordo com a localização. As periféricas, que são localizadas em áreas de contato entre as bacias sedimentares e os núcleos cristalinos, e elas normalmente apresentam um formato alongado. Um exemplo disso é a Depressão Periférica Paulista,
As marginais que se situam em áreas de origem sedimentar, um exemplo é a Depressão Sul-Amazônica, e interplanáuticas, como o próprio nome sugere, elas se localizam em altitudes mais baixas que os planaltos, e um exemplo é a Depressão Sertaneja e a Depressão São Francisco. Algumas curiosidades é que as depressões podem ser geradas por rochas cristalinas e rochas sedimentares. O Mar Morto é considerado a maior depressão absoluta existente. O que é uma escarpa? Uma escarpa, em geomorfologia, é uma forma de relevo que é uma área de transição entre diferentes províncias fisiogeográficas que envolve uma elevação aguda, superior a 49 graus, caracterizada por uma formação de um penhasco ou de uma encosta íngreme. Como surgem escarpas? As escarpas geralmente são formadas pela erosão diferencial de rochas cristalinas ou pelo movimento vertical da crosta terrestre ao longo de uma falha geológica. Em outras palavras, rampas aclíveis que surgem nas bordas de planaltos. Frequentemente, as escarpas estão na transição entre uma série de rochas sedimentares para outra série, de uma composição e datação diferente. As escarpas que são formadas por falhas geológicas surgem quando uma falha move a superfície terrestre de modo que de um lado fique mais alto que o outro, dando origem a uma escarpa de falha. Onde podemos encontrar as escarpas? As escarpas podem ser encontradas em todos os continentes. E no Brasil, em 5 lugares: a Serra das Russas, em Pernambuco, a Serra do Mar, em São Paulo, a Serra da Mantiqueira, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e a escarpa devoniana, que é do Paraná e São Paulo. Cuesta é uma forma de relevo em que colinas e montes têm um declive não simétrico, ou seja, suave de um lado e íngreme de outro. A palavra tem origem no idioma espanhol e significa encosta de uma colina ou monte. A simetria do relevo de cuesta promove a erosão mais acentuada nas vertentes escarpadas do que nas vertentes suaves, o que leva a uma regressão lateral dessas escarpas de cuesta. No território brasileiro, ocorrem várias cuestas no contato entre planaltos e depressões periféricas, em bacias sedimentares. Cuestas basálticas, compostas de remanescentes de rochas vulcânicas da era mesozoica em áreas sedimentares, ocorrem, por exemplo, na costa leste da Bacia do Paraná, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, nas escarpas localizadas entre a depressão periférica e seus planaltos e chapadas. No território paulista, as cuestas cruzam o estado no sentido nordeste-sudoeste, sendo proeminente nos municípios de Botucatu, São Pedro, Analândia, Descalvado, Torrinha, Brotas, São Carlos, Santa Rita e entre outros. Serras são conjuntos de relevos acidentados com grandes variações, assim como o nome faz parecer uma ferramenta de serrar. Já um conjunto de serras é chamado de cordilheira. Temos como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que é extremamente extensa e cheia de variações de nível. As cordilheiras ocorrem quando as placas tectônicas se chocam. Quando a colisão ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a continental, que geralmente é menos resistente, se levanta formando relevos, como, por exemplo, a formação do Andes. Já quando ambas as placas são continentais, ambas ficam distorcidas pelo contato. A formação do Himalaia já foi dessa maneira. Já que o Brasil se encontra unicamente em uma placa tectônica, o mesmo não tem cordilheiras, apenas serras. Já que essas são bem menores e não precisam de tanta instabilidade geológica para acontecer, temos muitas no território nacional. Como, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, a Serra dos Órgãos e a mais conhecida, Serra do Mar. Agora eu vou falar um pouquinho do tabuleiro. Os tabuleiros é uma forma de relevo constituída por pequenos plátons, de altitude em geral modesta, entre 20 e 50 metros, limitados por escarpas abruptas, denominadas barreiras. Mais frequente no Nordeste, e os tabuleiros podem ser encontrados também no interior na Amazônica e no Espírito Santo. Geologicamente, os tabuleiros são formados de argilas coloridas e arênito da série Barreiras, provavelmente de Plioceno, no período terciário das fases desérticas, desprovidas de fósseis. Eles assentam-se também, em geral, sobre sedimentos mesozoicos, ou diretamente sobre o embasamento cristalino. A pobreza de seus solos sílico-argilosos não permite o desenvolvimento da vegetação abundante, o que explica a presença predominante das plantas herbáceas e arbustivas, em geral rarefeitas, com tendência à xerofilia,
Por isso, a paisagem vegetal dos tabuleiros assemelham-se muitas vezes à caatinga. No litoral do Nordeste, os tabuleiros assentam-se em uma faixa de 50 a 60 quilômetros de largura a partir da praia. E esse foi o nosso trabalho, professora. Muito obrigada. E é isso. A gente agradece de coração.